Provavelmente você já falou ou já escutou que o mundo tá mais chato. E de certa forma tá. Mas eu acho que talvez, além de chato, ele seja triste. Porque hoje você tenta ver algum tipo de comédia. Parece que é uma comédia enlatada, sabe? Parece que é algo ali mais... Como vou dizer? Algo roteirizado. Mas assim... Eu acho estranho porque todo mundo gosta de rir, sabe? Todo mundo tem aquela piada entre os amigos, todo mundo tem aquele grupo de amigos que ri e que zoa, mas eu tenho a impressão de que o mundo tá ficando mais triste e não de que tá ficando mais chato. E especificamente eu acho que o Brasil tá ficando mais triste. Esses dias eu tava. Não esses dias, né? Ontem eu tava zapeando televisão por aí, né? E não tem nenhum programa de humor, sabe? Assim, talvez no máximo que tenha é a Praça é Nossa e o The Noite, mas o The Noite ainda dá uma entrevista e tal, né? É um programa de entrevista com umas piadas ali. O único assim que é focado mais pra comédia é a Praça é Nossa. Mas ainda assim não era como era antes. Isso pode até ser um certo saudosismo da minha parte, e de certa forma é, porque eu cresci assistindo a praça, até hoje eu gosto da praça, eu gosto de Praça é Nossa. Eu acho muito legal o trabalho que a família de Nóbrega faz e fez, né, até hoje e mantendo essa estrutura. Eu acho muito legal essa parte criativa do lugar ser uma praça. Mas assim, eu acho também que o tipo de público da praça não é um público assim que talvez não seja um público mais jovem, mas eu acho que talvez o stand-up hoje em dia, que talvez seja onde que o pessoal mais jovem tem buscado entreter, se divertir e tal, né? Não tem sido mais tão engraçado quando era antes, quando começou. Se a gente pega assim uma parte do Brasil, na parte da história do Brasil, a gente vê que o Brasil tinha épocas muito felizes, tinha épocas muito tristes. Por exemplo, em 94 o Brasil foi tetracampeão, mas teve infelizmente a morte do Senna. Então também nessa época aí tinha os Mamonas também, que teve aquele sucesso muito repentino. E a gente ficou um tempo triste. Então depois a gente, o próprio ser humano tende a procurar algo para se divertir, algo para poder se distrair, descansar, no caso assim, né? Mas eu acho que hoje em dia, eu, pelo menos vivendo comigo, eu percebo que o stand-up não tem sido mais como era antes, entendeu? Eu gosto pra caramba de stand-up, eu faço, na verdade eu fazia, né, quase na minha cidade, não tem muita opção de fazer, mas eu sinto que hoje ele é meio que um trampolim para outros lugares, entendeu? Às vezes a pessoa é ator ou atriz, usa o stand-up para poder se promover de alguma forma, mas não que isso seja errado, sabe? Não que isso seja errado, porque tem muito comediante que é ator que é comediante, enfim, né? Mas ela usa mais como se fosse um trampolim e não valoriza aquilo que é a comédia. Eu tenho a impressão de que, não sei, parece que boa parte dos comediantes, óbvio que não são todos, né? Estão fazendo mais para poder gerar alguma espécie de engajamento, algo assim de comício, mais para poder ganhar alguma espécie de marketing em cima disso, entendeu? É, talvez você não deve se lembrar, dependendo da idade que você tem, mas antigamente existia uma emissora chamada MTV e nela sempre surgiam umas bandinhas na modinha, assim, que todo mundo queria ser fã, todo mundo queria tocar. As menininhas eram fãs demais, os rapazes ficavam com um certo ciúme ou nojo, não sei. E sempre tinha aquela banda que lançava duas músicas na rádio, tocava o ano todo, e mastigava como se fosse um chiclete. E depois era desperdiçado e jogado fora. Talvez isso esteja acontecendo com stand-up. Talvez isso está acontecendo também até com o pessoal do podcast, que quando a pandemia, muito podcast surgiu, sendo que já tinha vários podcasts antes da pandemia, né? Mas eu acho que o stand-up está sendo mais usado como isso, talvez uma espécie de banda de propaganda, sabe? Uma coisa assim, vou fazer uma piada ali do português e do japonês e é isso. Então, acho que o pessoal hoje não procura estudar exatamente
E quando eu digo estudar, não digo sobre a questão assim de você ser bom ou você ser ruim. E tipo assim, quem que eu sou pra julgar alguém sendo seu bom ou ruim? Mas eu acho que a diferença disso é que o mais importante também é você procurar fazer uma estrutura daquela história, sabe? Que a história te conecta. Porque, desculpa se caso você é open mic, ou se você é comediante, ou não sei se você vai ouvir isso, né? Mas às vezes tem gente que faz uma piada que você já sabe o punch dela vindo de longe, entendeu? E às vezes eu tenho amigos que contam piada que nem são comediantes, eu rio muito mais com eles do que quando eu vou numa apresentação de comédia. E eu fico meio assim, poxa, eu fico pensando, será que algum dia eu vou ser assim? Tipo, será que algum dia eu vou errar a mão e ficar desse jeito? Eu, eu confesso que eu busco sempre estudar, mesmo agora com na minha cidade não tendo tanta opção, mas eu procuro assim estudar e entender melhor a mecânica e tal, né? E reforço de novo, não tô falando que eu sou bom, mas também tô falando que eu sou ruim. Só digo que parece que é algo. Parece que são algo banal fazer comédia. Parece que é só tipo assim, ah, não sei o que, fulano é careca, ha 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 ha. E não é isso, entendeu? Tem aquela estrutura, tem aquela base, tem aquele estudo, né? E eu tenho a sensação de que a gente pode estar vivendo o admirável mundo novo, né? Porque no livro o governo dava pílulas chamadas de soma que se a pessoa estivesse deprimida ou triste, tomava para poder ficar alegre. E isso era como se fosse tipo uma espécie de Bolsa Família, entendeu? Mas na ficção era uma pílula. E se aplicar hoje no nosso mundo é essa busca por engajamento, por like, essas coisas, né? Então eu acho que talvez a gente deveria procurar ser um pouco mais humano nessa questão de querer fazer as coisas e não pensar tanto em engajamento, sabe? Fazer mais por fazer. Às vezes você vê muitas franquias de filmes que você pensa, nossa, essa franquia é muito boa, mas vai alguém muda alguma coisa ali, não é que tá acabando com a franquia, é porque o texto, a história não tem alma, entendeu? Então eu sinto que talvez por esse engajamento as pessoas não estão querendo mais ir. Aliás, talvez queiram rir, só que não tá tendo opção de rir, né? Porque hoje em dia tudo tem que ter uma lição de moral. Sendo que a comédia não tem lição de moral. Lição de moral. Aliás, a comédia é você chegar, ouvir a piada, ou contar a piada, a pessoa rir e pronto. Simples assim. E eu reconheço que comédia é um tema difícil. Por exemplo, se você faz um filme de comédia, é muito mais difícil que fazer um filme de ação ou de terror. Porque você pode fazer um filme de comédia policial, mas se não tiver humor naquele filme, não vai ser comédia, vai ser um filme policial, entende? Então, já que a gente tá falando de comédia, compartilha com seus amigos, deixa seu comentário sobre o que você acha sobre a comédia hoje em dia. E deixa o like, é isso, né? E tamo junto.